Você já sentiu que sua vida está cercada por problemas de todos os lados? Como se as preocupações não lhe dessem descanso, como se sua mente estivesse sempre acelerada, pensando no que pode dar errado amanhã? Talvez você esteja enfrentando dificuldades financeiras, conflitos familiares, problemas de saúde ou simplesmente um cansaço emocional que ninguém consegue enxergar. E mesmo tentando ser forte, existem dias em que parece impossível encontrar tranquilidade. Mas hoje eu quero lhe dizer algo muito importante. A paz que Deus oferece não depende das circunstâncias ao seu redor. Ela não depende de uma conta bancária cheia, de um problema resolvido ou de um futuro completamente seguro. Existe uma paz que permanece firme, mesmo quando tudo parece desmoronar. E antes que este vídeo termine, você vai descobrir como acessar essa paz e como permitir que ela transforme sua vida, independentemente do que esteja acontecendo neste momento. Se você acredita que Deus pode falar ao seu coração hoje, escreva nos comentários. Eu recebo a paz de Deus. Seu comentário pode fortalecer outras pessoas que estão assistindo esta mensagem e precisam da mesma esperança que você busca nesse instante. Vivemos em uma época marcada pela ansiedade. As notícias chegam a todo momento, as cobranças aumentam, as responsabilidades parecem nunca acabar. Muitas pessoas acordam cansadas, passam o dia preocupadas e vão dormir sem conseguir descansar verdadeiramente. O corpo até para, mas a mente continua trabalhando sem descanso. Talvez você conheça essa sensação. Talvez existam pensamentos que roubam sua paz diariamente. Talvez você esteja carregando preocupações que ninguém conhece. E quanto mais tenta resolver tudo sozinho, mais pesado tudo parece ficar. Foi exatamente para momentos assim que Jesus deixou uma promessa extraordinária registrada no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Ele diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Observe algo poderoso nessa passagem. Jesus não disse que daria ausência de problemas. Ele prometeu paz. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Muitas pessoas acreditam que só terão paz quando todos os problemas desaparecerem. Mas Jesus ensina que podemos experimentar paz mesmo enquanto atravessamos dificuldades. Essa é uma verdade que poucas pessoas compreendem. O mundo oferece uma paz baseada nas circunstâncias. Quando tudo está bem, existe tranquilidade. Quando surge um problema, a paz desaparece. Mas a paz de Deus funciona de maneira diferente. Ela permanece mesmo quando as circunstâncias tentam nos assustar. Mas existe algo que poucas pessoas percebem. Se querem viver essa paz, precisamos entender primeiro o que está roubando nossa tranquilidade. E a próxima parte pode mudar completamente
sua forma de enxergar os desafios que enfrenta hoje. Grande parte do sofrimento emocional nasce da tentativa de controlar aquilo que está fora do nosso alcance. Muitas vezes queremos prever o futuro, queremos garantir que nada dará errado. Queremos ter todas as respostas antes mesmo de dar o próximo passo. Mas a verdade é que não fomos criados para carregar esse peso. Em Mateus 6, Jesus fez uma pergunta simples e profunda: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Em outras palavras, a preocupação excessiva não resolve os problemas, ela apenas rouba a alegria do presente. Quantas vezes você já perdeu noites de sono pensando em situações que nunca aconteceram? Quantas vezes sofreu antecipadamente por algo que Deus já estava preparando para resolver? Existe uma armadilha silenciosa chamada ansiedade pelo amanhã. Ela nos faz esquecer das bênçãos que já recebemos. Ela nos impede de enxergar a fidelidade de Deus ao longo da nossa história. Quando olhamos para trás, percebemos quantas vezes Deus nos sustentou, quantas portas Ele abriu, quantos livramentos aconteceram sem que sequer percebêssemos. E se Deus cuidou de você até aqui, por que abandonaria você agora? Há uma lição escondida aqui. A paz não nasce quando encontramos todas as respostas. A paz nasce quando aprendemos a confiar naquele que conhece todas as respostas. Foi exatamente isso que Davi aprendeu. Ele enfrentou gigantes, perseguições, guerras e inúmeras dificuldades. Mesmo assim, escreveu palavras que atravessaram gerações. No Salmo 23, ele declarou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi não estava dizendo que sua vida era perfeita. Ele estava declarando que sua confiança estava colocada na pessoa certa. E quando a confiança está em Deus, a paz começa a florescer mesmo nos desertos mais difíceis. Mas o que aconteceu depois na vida de Davi revela algo ainda mais profundo. E essa próxima revelação pode trazer um novo entendimento para a sua caminhada. Existe uma cena impressionante na Bíblia. Os discípulos estavam em um barco quando uma tempestade violenta começou a surgir. Os ventos sopravam fortemente. As ondas ameaçavam afundar a embarcação. O medo tomou conta de todos. Mas Jesus estava no barco. E sabe o que ele fazia? Dormia. Enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus permanecia tranquilo. Quando eles o acordaram, perguntaram por que ele parecia não se importar com o perigo que enfrentavam. Então Jesus se levantou e ordenou que o vento e o mar se acalmassem. Imediatamente tudo ficou em paz. Essa história contém uma mensagem poderosa. A presença da tempestade não significa ausência de Deus. Muitas pessoas acreditam que, quando enfrentam dificuldades, Deus se afastou. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Jesus estava presente durante toda a tempestade.
Talvez você esteja enfrentando uma tempestade agora. Talvez existam problemas que parecem maiores do que suas forças, mas Deus continua no controle, mesmo quando você não consegue vê-lo trabalhando, mesmo quando as respostas parecem demoradas, mesmo quando tudo parece confuso. Ele continua presente. E existe algo ainda mais surpreendente nessa história. O maior milagre não foi apenas acalmar o mar, foi ensinar aos discípulos que a verdadeira segurança não estava no barco, mas na presença de Cristo. Muitas vezes procuramos paz nas circunstâncias, procuramos segurança em pessoas, recursos ou situações, mas Deus deseja que nossa confiança esteja nele. E quando entendemos isso, algo extraordinário acontece dentro de nós. Não saia antes da próxima revelação, porque ela pode ser exatamente o que você precisava ouvir hoje. Uma das maiores fontes de paz está na oração, mas não na oração feita por obrigação. Estou falando daquela conversa sincera com Deus. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, encontramos uma das promessas mais bonitas das Escrituras. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Observe algo extraordinário. Paulo não disse que Deus resolveria tudo imediatamente. Ele disse que a paz de Deus guardaria nossos corações. Isso significa que, mesmo antes da resposta chegar, Deus já começa a trabalhar dentro de nós. Talvez você esteja esperando um milagre financeiro. Talvez esteja aguardando uma cura. Talvez esteja esperando a restauração de um relacionamento. Enquanto a resposta não chega, Deus oferece algo precioso, sua paz. Uma paz que protege a mente, uma paz que fortalece o coração, uma paz que impede que o medo domine sua vida. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Essa paz cresce quando escolhemos entregar nossas preocupações diariamente nas mãos do Senhor. Não apenas uma vez, todos os dias. Cada preocupação, cada medo, cada dúvida, cada lágrima, tudo diante de Deus. E quando fazemos isso, começamos a experimentar uma liberdade que o mundo não consegue explicar. O que aconteceu com inúmeras pessoas ao longo da história confirma essa verdade. E a próxima parte pode transformar sua maneira de enfrentar as dificuldades. Muitos heróis da fé passaram por momentos extremamente difíceis. José foi vendido pelos próprios irmãos. Daniel foi lançado na cova dos leões. Paulo enfrentou perseguições, prisões e sofrimentos. Mas todos eles descobriram algo em comum. A paz não depende da ausência de problemas. A paz depende da presença de Deus. José encontrou paz mesmo na prisão. Daniel encontrou paz diante dos leões. Paulo encontrou paz dentro de uma cela. Como isso foi possível?
porque eles aprenderam a confiar em Deus acima das circunstâncias. Talvez você esteja pensando, mas minha situação parece impossível. E eu entendo esse sentimento. Porém, lembre-se de algo importante. Nada surpreende Deus. Aquilo que parece impossível para você continua sendo totalmente possível para Ele. O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que alimentou multidões, o Deus que ressuscitou Lázaro, continua sendo o mesmo Deus hoje. Ele conhece sua dor, conhece suas lágrimas, conhece suas preocupações e continua trabalhando em seu favor, mesmo quando você não percebe, mesmo quando tudo parece silencioso, mesmo quando o caminho parece escuro. Deus continua agindo. E agora chegamos à parte mais importante desta mensagem. Talvez você tenha iniciado este vídeo carregando um peso enorme dentro do coração. Talvez existam preocupações que ninguém conhece. Talvez você esteja cansado de tentar ser forte o tempo todo, mas Deus quer lembrar você de algo neste momento. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Ele está ao seu lado. Ele vê sua luta. Ele conhece sua história. Ele sabe exatamente do que você precisa. E mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, Deus pode mudar seu coração agora. A paz que você procura não está escondida em um futuro perfeito. Ela está disponível na presença de Deus neste exato momento. Respire fundo. Permita que essas palavras entrem em seu coração. Deus não abandonou você. Deus não esqueceu suas orações. Deus não perdeu o controle da sua história. A sua jornada ainda não terminou. Os seus melhores capítulos ainda podem estar à frente. E aquilo que hoje parece caos pode se transformar em testemunho amanhã. Agora eu quero orar por você. Pai amado, eu apresento diante de ti cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. O Senhor conhece cada oração, conhece cada lágrima, conhece cada preocupação escondida. Eu peço que a tua paz visite agora esta vida, que toda ansiedade seja substituída pela confiança, que todo medo seja substituído pela esperança, que toda inquietação seja substituída pela certeza de que o Senhor continua no controle. Fortalece aqueles que estão cansados, consola aqueles que estão sofrendo, renova aqueles que perderam as forças, derrama sobre cada lar a tua presença, guarda cada família, protege cada coração, e que a paz que excede todo entendimento alcance agora cada pessoa que participa desta oração. Em nome de Jesus, amém. Se você fez esta oração com fé, escreva nos comentários: a paz de Deus está comigo. Eu quero ler seu comentário e saber de qual cidade você está assistindo. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe sua curtida. Isso ajuda o canal a levar esta palavra para mais pessoas que precisam de esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por um momento difícil. E se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se agora no canal Caminho da Fé
e ative as notificações para receber novas mensagens de fé, esperança e fortalecimento espiritual. Que Deus abençoe sua vida, sua família e seus caminhos. E nunca se esqueça: a verdadeira paz não é a ausência de problemas. A verdadeira paz é a certeza de que Deus está com você em cada passo da jornada.